Queridos amigos e amigas, bem-vindos uma vez mais ao nosso canal Monfortino Sem Fronteiras. Este espaço de reflexão, de oração, de intercâmbio de notícias e também um espaço de memória histórica. Iniciamos hoje uma série de vídeos sobre a presença dos missionários monfortinos no Brasil, com a ajuda do padre Pedro de Waard, que é um monfortino da Holanda, que está no Brasil já há muitos anos. Vamos fazer um recorrido nessa história da chegada, da presença, dos lugares de missão dos missionários monfortinos até os nossos dias de hoje. Espero que realmente seja um motivo de agrado para todos escutar essa história, e muitos de vocês, como fazem parte dessa caminhada monfortina, vão se encontrar nas histórias e na memória que o Padre Pedro nos está ajudando a fazer. Meu nome é Padre Pedro Maria de Waard, sou holandês, nasci em 1934, tenho quase 82 anos e disto já estou no Brasil 48 anos. Então sou meio brasileiro, mais do que holandês. Sou padre monfortino, missionário, seguindo os passos de São Luís Maria Grão de Montfort. Trabalhei aqui um pouquinho em Peru, São Paulo, pertencia a Peru à capela de Parada de Taipas, e depois fui para Lapa, em 2 paróquias, e faz agora mais ou menos 19 anos que cheguei a Atibaia, onde trabalhei em todo o território do lado de fora da Fernão Dias. Nunca trabalhei do lado do centro da cidade, eu sou na periferia. Aqui trabalhei nas 3 paróquias. Naquele tempo, a primeira paróquia era uma só, que abrangia todo o território, mas no decorrer desses 28 anos se separaram 2 paróquias. Então estou aqui como monfortino, enviado pela congregação dos monfortinos, que são missionários. Originalmente, eles só pregavam no interior de seus países, na França, mas depois Roma também pediu que os monfortinos se dessem pessoal para o exterior. Primeiramente, eles saíam da França por causa da perseguição política no fim do século XIX. Montfort sempre queria que os seus ajudantes, padres, freis, que eles se dedicassem mais ao povo mais pobre, povo que se sente menos amado e que também geralmente, no passado pelo menos, tinha menos interesse do lado da hierarquia da igreja, que estava muito presa em cidades, né, com a burguesia, e muito menos com os chamados pobres. Montfort, então, se dedicava totalmente à pregação do Evangelho para os mais pobres, especialmente andarilhos, pessoas pobres que não tinham dinheiro para internar-se num hospital normal. Também ele procurava sempre o interior da França, onde tinha menos cultura, menos emprego, menos cuidado do lado do governo. Sabemos que Montfort então pediu àqueles que querem ajudar a ele que primeiramente se dedicam mais aos mais pobres. Depois, ele enfatizava muito: ajude o povo a entender seu batismo. O batismo é a coisa básica do ser cristão. Então, se o povo entender melhor o que é ser batizado, o que é ter dito sim a Jesus Cristo e seu caminho, seguir seus passos, então a igreja vai ter muita saúde, muito dinamismo, e quem mais pode ajudar o povo no entendimento de Jesus é a mãe dele, Nossa Senhora,
Assim, Maria entra na espiritualidade monfortina como a mãe que ajuda melhor de todas as pessoas, os filhos, a entender Jesus Cristo, seus ensinamentos, suas exigências e também suas promessas. Isso então a respeito da espiritualidade monfortina, que nós tentamos também aqui no Brasil, então, viver e convidar o povo a tomar conhecimento deste caminho, viver bem consciente de seu sim do batismo. Os monfortinos chegaram ao Brasil porque tinha 8 a 10 bispos nos anos 60 que se dirigiram à nossa congregação em Roma pedindo ajuda, porque tinha muita falta de sacerdotes no Brasil. Foi principalmente o Papa Pio XII que dizia até os monges podem deixar seus mosteiros se quiserem formar comunidades cristãs nas periferias das grandes cidades da América Latina. E assim, antes dos monfortinos chegaram, por exemplo, em Pirituba, os beneditinos, do norte da Itália. O Pio XII pediu que eles cedessem um certo número de monges para trabalhar aqui na periferia de São Paulo. Os monfortinos também aceitaram conhecer melhor a situação. 2 padres fizeram uma viagem de orientação em 66. O padre Carlos Knebler e o padre Guilherme Caldas. E esses 2 prepararam o terreno para os monfortinos escolherem áreas de trabalho. A primeira área foi a periferia de São Paulo, Perus. Perus, então, foi a primeira paróquia dos monfortinos aqui. Foi no fim de 66. O padre Guilherme assumiu aqui, juntamente com o irmão Bego, irmão Bento, que tinha muitos dons de contato com o povo, um homem muito gentil, alegre, um homem que sabia dar catequese e sabia muito de música. Então ele cuidou em Peru, especialmente, dos encontros catequéticos nas escolas, e ele também formou um grupo de crianças, um coral de crianças, e também dirigia o coral dos adultos. Ao mesmo tempo, alguns padres foram para o interior do estado, para a diocese de Lins, 2 padres. Esses padres, eles vieram da África, eles saíram da colônia portuguesa Moçambique, porque não tinha mais clima para trabalhar lá com liberdade. Tinha a guerra contra Portugal, o povo quis independência, os 2 padres holandeses concordaram com o povo, o que não agradou ao governo de Lisboa, e os padres foram pedidos a sair do país. Eles saíram e vieram então aqui para o Brasil. Logo depois de Perus, vieram padres para trabalhar em Pirituba, padre Pedro Bonil, especialmente. 2 padres que tinham começado em Minas, eles desistiram de Minas porque um dos padres não se sentia bem, voltou para a Holanda, e outro padre, um jovem português, ele então não quis ficar sozinho, ele veio então para Vilas Altas, aqui na periferia de São Paulo. Tudo isso foi em 67. Devagarinho, os monfortinos aumentaram o número de padres, vieram também o padre Humberto Johann, o padre Oberndorf e o mesmo o padre Pedro. Nós chegamos no início de 68. Padre Pedro veio alguns meses antes, já começou logo a trabalhar Nossa Senhora do Retiro em Pirituba. Sempre mais padres saíram da África, da Holanda, e em dado momento nós éramos aqui 15 padres monfortinos no Brasil. A metade no interior, na diocese de Lins, e a metade na diocese de São Paulo. Então aqui os padres, claramente, eles obedecem às orientações pastorais dos bispos, mas eles também tentavam aproveitar-se da experiência positiva dos fundadores, São Luís Maria de Montfort, para
conscientizar o povo mais da base da fé, o batismo. Lá você disse sim a Jesus Cristo. Nossa Senhora quer ajudar vocês a viver isso com mais firmeza, mais perseverança. Também devagarinho começamos a fazer mais conhecida a figura do fundador, especialmente através de uma pequena biografia escrita pelo padre Humberto Jungen. Então os padres seguiam aqui as orientações da diocese, especialmente em São Paulo, mas pouco depois, ou mais ou menos uns 15 anos depois, aceitamos o pedido da diocese de Bragança Paulista, vizinha imediata de São Paulo. O padre Humberto Jungen começou a trabalhar nesta diocese em 81, e eu mesmo cheguei aqui em 87. Muitos anos depois, o Frei Monfortino, que tinha trabalhado entre os marginalizados da capital da Holanda e aprendeu lá muito como lidar com pessoas em grandes dificuldades de vida. Ele então veio ao Brasil e começou um trabalho social, especialmente para crianças que têm o vírus HIV. Então, ele, com muita ajuda de holandeses, entidades na Holanda, ele conseguiu então comprar um sítio em Cajamar, o bairro Polvilho, e construiu lá então uma casa para criancinhas que têm o vírus. Muitas vezes essas crianças tinham ou os pais já falecidos, ou os pais na prisão. Era realmente a camada mais baixa da comunidade, da sociedade. O Frei fez um trabalho muito bonito lá, pelas crianças. Até a obra dele foi visitada pelo príncipe da Holanda, o príncipe Alexandre, que gostou tanto que disse: minha mãe, daqui a 4 anos quero visitar o Brasil também, foi dizer: mãe, visite a obra do Frei Antônio, vale a pena. De fato, 4 anos depois, veio a rainha da Holanda, a Beatriz, acompanhada de sua nora argentina, que agora é a rainha da Holanda, Máxima, e gostaram demais. Até prolongaram as horas de ficarem lá, gozando do lindo trabalho que o Frei fazia. Com o tempo, pelo bom tratamento das crianças no Brasil, diminui muito o número de crianças que nascem com o vírus HIV. Por isso que o Frei decidiu de agora cuidar também das pessoas idosas, mais pobres, mais abandonadas. Atualmente ele tem então uma casa no mesmo terreno da obra social das crianças, e nesta nova casa tem lugar para 28 pessoas idosas que são da camada mais pobre, pessoas indicadas pelos municípios vizinhos e que têm lá uma vida de princesas na casa do Frei.